Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Aqui é a professora Vera Thelma, de Ciências, para mais uma aula de Ciências, e hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório humano. Vamos lá, então? Sistema respiratório. Aí tem um panorama, né? É formado por um conjunto de órgãos que tem como função principal captar o oxigênio e eliminar o gás carbônico, né? A principal função da respiração, pessoal, é captar aí o oxigênio do ar para levar para todas as células, e lá dentro das células vai acontecer o processo de respiração celular, que é a produção da nossa molécula de energia, que é o ATP, né? Eu já falei sobre essa molécula para vocês, né? Adenosina trifosfato, que é a nossa molécula de energia, que é produzida dentro das nossas mitocôndrias, né? Usando por matéria-prima o oxigênio e a glicose, que a gente consegue através da alimentação. O oxigênio vem através da respiração, né? E a glicose através da alimentação. O sistema respiratório ele é constituído por um par de pulmões e por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora do nosso corpo. Eu falei que o principal objetivo era captar o oxigênio, mas também tem um objetivo muito importante, que é eliminar o gás carbônico, que é uma excreta advinda também da respiração celular, tá, pessoal? Então, quando acontece processo de respiração celular lá na mitocôndria para a formação do ATP, o oxigênio e a glicose vão reagir e aí vai surgir a molécula de ATP e o gás carbônico e a água. A água vai cair na corrente sanguínea e depois vai ser eliminada na urina ou vai participar de processos metabólicos dentro do nosso corpo. E o gás carbônico, o dióxido de carbono, ele é uma excreta, ele é tóxico para o nosso corpo, né? Então ele precisa sair do nosso corpo. E ele sai também através do sistema respiratório quando a gente expira o ar, né? Quando a gente coloca o ar para fora, tá bom? Sistema respiratório vai ser composto pelos pulmões, que é o principal órgão do sistema respiratório, e pelas vias respiratórias, tá? Vamos ver aí, ó, pulmão. Aqui temos o pulmão direito, né? A pleura, gente, é a membrana que vai envolver o pulmão, tá? Vocês já devem ter ouvido a expressão, né? Está com água na pleura. Significa o quê? Que aqui nessa membrana, abaixo dessa membrana, acumulou substância aquosa. E quando acumula substância aquosa aqui, ou seja, água, né, na pleura, o que acontece? Impede a passagem de ar, tá? E aí a pessoa fica sufocada, fica com falta de ar, tá? O diafragma, pessoal, é um músculo que fica aqui embaixo, a gente depois vai falar mais sobre ele, e esse músculo aqui que separa a caixa torácica, né, que é isso aqui, da cavidade abdominal, depois tem uma imagem melhor, que vocês vão ver melhor a caixa torácica, esse músculo aqui que faz essa separação, ele também participa, tem uma função muito importante no processo respiratório, tá? A gente vai ver mais à frente. Aqui, a imagem da caixa torácica, né, com as costelas, né, o pulmão, a pleura, que é a membrana que envolve o pulmão, e o diafragma, que é esse músculo aqui, ó, que fica abaixo do pulmão, tá? É aqui que a gente sente aquela dorzinha quando a gente começa a andar rápido ou correr, ou fazer alguma atividade física, e dá aquela respirada errada, e aí faz uma bagunça aqui com o diafragma, e aí a gente sente aquela dorzinha do lado. Depois vocês vão entender melhor por que essa dorzinha. E aqui, envolvendo as costelas, nós vamos ter os músculos intercostal, né, que a gente chama, que também é um músculo que fica aí recobrindo as costelas, tá?
As vias respiratórias, começa lá nas fossas nasais, tá? Aí vai para a faringe, a laringe, ó. A faringe está aqui mais acima, depois vem a laringe, que é aqui, traqueia, os brônquios, que é essa ramificação da traqueia, e os bronquíolos, pessoal, é essa ramificação aqui, ó, dos brônquios, tá? As vias respiratórias é o conjunto de canais que conduzem o ar do ambiente exterior, né, até aos pulmões, tá? Função das fossas nasais. As fossas nasais, ela tem uma função muito específica e muito importante. Por isso que não é recomendado a pessoa ficar respirando pela boca, porque existe um porquê da gente respirar pelo nariz. E qual é a função? Qual é a importância das fossas nasais? Primeiro, as fossas nasais elas vão aquecer e tornar úmido o ar que passa a caminho dos pulmões. Também vai reter partículas de poeira, funcionando como um filtro. Como é que as fossas nasais fazem isso? Nós temos pelos no nariz, né? E além de pelos, nós temos um muco característico no nariz também. E tanto o pelo quanto o músculo faz essa função de peneirar o ar, né? Segurar as impurezas, a poeira, né, ali no nariz. Por isso que junta a tão famosa meleca, né? Por quê? Porque o nariz ele vai peneirando, né, purificando o ar e segurando as impurezas. Por isso que não é bom você respirar pela boca, porque senão você acaba levando impurezas para o teu pulmão. E transmite também a sensação olfativa ao cérebro, né? Então, nós temos células olfativas no nosso nariz que vão transmitir os cheiros, né, para os nervos especializados, né, do nosso cérebro. Então, as fossas nasais, né, são importantíssimas, né, no processo de respiração. A faringe. A faringe é um órgão bem característico porque ele faz parte de dois sistemas. Ele faz parte do sistema respiratório, porque passa tanto ar, como também passa o alimento pela faringe, tá? E aí, a faringe é isso aqui, tá, gente? E aí, ó, o ar entra aqui nas fossas nasais, tá? E aí encontra também com o canal da faringe. Aqui, o ar, em vez de descer para o esôfago, ele vai para a laringe. Quando a gente está respirando, nós temos um mecanismo aqui chamado de epiglote. E a epiglote, ela fecha quando está passando o alimento. Tá vendo aqui, ó, o alimento passando, indo para o esôfago? Ok. Quando a gente está se alimentando, a epiglote fecha esse canal. E aí não permite que o alimento vá para as vias respiratórias, né? Vai para a laringe. Quando acontece de alguma gotícula de água, algum alimentozinho passar para cá, a gente tem o que a gente chama de engasgo, né? A gente fica naquela agonia, tossindo, desesperado, para expelir aquele material líquido ou sólido e tirar ele das nossas vias respiratórias, porque ele não pode passar para cá, né? Não pode passar para as vias respiratórias, ele tem que seguir o caminho dele para o esôfago, tá? E o que faz isso acontecer é justamente a epiglote, que ela fecha, que é tipo um músculozinho, tá? Que fecha na hora que o alimento passa. Se você tentar respirar e comer, engolir ao mesmo tempo, com certeza você vai ter um engasgo muito feio, porque você vai bagunçar aí a função da epiglote. Assim que o alimento chega à parte superior da faringe, a epiglote fecha a passagem do ar, deixando o caminho livre do alimento. Quem tentar engolir e respirar ao mesmo tempo vai engasgar e pode até sufocar, como eu acabei de falar, certo, pessoal? A laringe é um órgão também que, além de dar continuidade no canal respiratório, ela vai ser responsável pela voz, porque aqui na laringe tem o que a gente chama de cordas vocais, tá?
Constitui-se de duas membranas, as cordas vocais, e um tubo sustentado por peças de cartilagens articulado. O que são peças? Deixa eu apontar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo essas rodinhas aqui? São peças de articulação, de cartilagem, tá? A laringe, ela fica aqui, ó, bem aqui em cima, e aqui já é a traqueia, tá? A laringe, essa pecinha aqui, ó, ela também é feita de cartilagem, assim como a traqueia também é feita de cartilagem, tá? E aqui nós vamos ter as cordas vocais, tá? As cordas vocais é onde acontece a produção da nossa voz, né? Quando nós expiramos, estamos colocando o ar para fora, as cordas vocais, elas vão balançar e vão emitir aí o que a gente chama de voz, tá? O pomo de Adão, que geralmente tem nos homens, né, essa protuberância aqui no pescoço, aqui tem uma imagem por dentro, o pomo de Adão é uma saliência que aparece no pescoço e faz parte de uma das peças cartilaginosas da laringe, que é essa pecinha aqui, ó, que nos homens é mais pontuda assim para frente, tá? A traqueia, que é esse órgão que está abaixo, né, da laringe. Essa peça aqui, ó, é um tubo de aproximadamente 1,5 centímetros de diâmetro por 10 a 12 centímetros de comprimento aqui, ó. Suas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos. Então, esses anéis aqui, ó, é cartilagem também, tá? É revestida internamente por uma membrana que contém células produtoras de muco também, que servem para quê? A mesma função lá do nariz, né, das fossas nasais. Aquecer, umedecer o ar e reter as impurezas. Por isso que de vez em quando a gente dá aquele pigarro, né? E sai assim uma sujeira, um catarrinho, né? Porque é o muco que reteve sujeira e aí a gente espelha essa sujeira, tá? Já falei para vocês que as aulas de ciências, quem tem nojinho é um problema, porque a gente fala de um monte de porcaria também, né? Meleca, enfim, e por aí vai. São eliminadas pelo movimento dos cílios, essas impurezas aqui que a gente falou, desse muco que retém as impurezas, elas vão ser eliminadas pelo movimento dos cílios existentes nas células da traqueia, que vai levando essas impurezas cada vez mais para cima, até a gente sentir aquele incômodo, né? E fazer aquele... A gente percebe que tem alguma coisa agarrada na nossa garganta, né? A gente fala garganta, mas é na traqueia, na beiradinha da laringe, e aí a gente faz assim, e aí vem aquela gosma, né? Aquele muco, né? Com impurezas, tá? Que a gente chama de catarro, né, gente? Os brônquios. Os brônquios, pessoal, é uma continuação da traqueia, tá? A traqueia tá aqui, ó, tá vendo? E essa parte aqui que vem ramificando aqui, ó, são os brônquios, essa parte mais grossa aqui, tá? Ramificada. São os brônquios, tá? São duas ramificações da traqueia que penetram lá dentro do pulmão. Essa parte aqui, ó, ela já penetra dentro dos pulmões, formados por anéis também de cartilagem, semelhante aos da traqueia. Cada um penetra em seu respectivo pulmão, então cada um vai penetrar num lado do pulmão, né? Os bronquíolos, formando um conjunto de ramificações que denomina-se árvore brônquica. Então, vem a traqueia, os brônquios, que é essas duas peças aqui grandes, né? E a ramificação dos brônquios, que é essas peças menores aqui, ó, são os bronquíolos, que nessa imagem aqui dá para ver muito legal, né? Que é uma micografia, né? Então, essa daqui dá para ver bem legal aí a imagem dos bronquíolos, né? Ó, traqueia, brônquios e os bronquíolos, tá? Os pulmões, principal órgão do sistema respiratório, dois órgãos esponjosos envolvidos por uma membrana serosa, que é a pleura, e localizadas no tórax
e protegido pelas costelas. O ar chega aos pulmões por meio dos bronquíolos. Estes carregam ar até os alvéolos pulmonares, que são saquinhos que ficam na ponta dos bronquíolos, né? E nos alvéolos, o ar inspirado, aquele que a gente coloca para dentro, irá oxigenar o sangue, ou seja, vai passar o oxigênio para o sangue. E vai receber também do sangue o gás carbônico, tá? A gente vai ver isso aí em mais detalhe aqui, ó. Deixa eu apontar que fica mais fácil. Aqui, tá vendo? Aqui tá os bronquíolos, tá vendo? Essas bolinhas. Claro que tá aqui num tamanho bem grandão, são bolinhas minúsculas, tá? Essas bolinhas, que são os alvéolos, que estão na ponta dos bronquíolos, elas são altamente vascularizadas, ou seja, tem muitos capilares sanguíneos envolvendo esses alvéolos aqui. E é esses capilares aqui, ó, que vão receber o oxigênio e passar o gás carbônico para dentro dos alvéolos. Então, aqui, ó, a imagem aumentada desses alvéolos aqui, ó. Então, aqui está o alvéolo, tá vendo? Aqui está algum capilar sanguíneo que está passando ali próximo, né, à parede dos alvéolos. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o que a gente chama de hematose. Hematose são as trocas gasosas, ou seja, aqui dentro do alvéolo, que estava cheio de oxigênio, vai começar a enviar esse oxigênio para dentro das hemácias, que são células sanguíneas que vão carregar o oxigênio. E o sangue, as hemácias que estiverem cheias de gás carbônico, vão passando por aqui, entregando o gás carbônico para os alvéolos e pegando o oxigênio de dentro dos alvéolos. E ele entrega, vem aqui e recebe. Tá? Isso a gente chama de hematose ou trocas gasosas, tá bom, pessoal? Aqui nessa imagem dá para ver bem legal também, né? E aí a gente vê o gás carbônico, né, sendo entregue aqui para o sangue, né, para as moléculas, para as celulinhas, né, do sangue, que são as hemácias, ou melhor, desculpa, o oxigênio que está sendo entregue para as hemácias e as hemácias estão passando o gás carbônico para dentro dos alvéolos para ser expirado, né? Então, a hematose pulmonar consiste na troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonar. O gás carbônico sai do sangue para os alvéolos e o oxigênio faz o caminho inverso, ou seja, sai das células, sai dos alvéolos para as células. Ok, pessoal? Nos alvéolos pulmonares acontecem as trocas gasosas. O oxigênio do ar inspirado passa dos alvéolos para os vasos sanguíneos e pelo corpo. Já o gás carbônico resultante da respiração deixa as células e passa para a circulação sanguínea. Atinge os alvéolos e então segue o caminho das vias aéreas para fora do corpo, que a gente chama de expiração. Tá? Eu estou frisando bem aqui a questão da hematose, gente, das trocas gasosas, porque é uma parte importante, sim, ou importante, né, desse conteúdo, tá? O diafragma. Então, finalmente, vamos falar aí do diafragma e da importância que ele tem, o papel que ele tem, né, na respiração. O diafragma fica na base de cada pulmão e a base de cada pulmão vai se apoiar no diafragma, que é um músculo, né? É um órgão músculo membranoso que separa o tórax do abdômen. Juntamente com os músculos intercostais, eles realizam aí o que a gente chama de movimentos respiratórios. A gente vai ver com mais detalhe. Então, na inspiração, olha o que acontece. Quando a gente está colocando ar para dentro do nosso corpo, tá inspirando, acontece a contração do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma, ele abaixa, o externo e as costelas levantam, os pulmões dilatam e aumentam de volume, diminuição da pressão do ar intrapulmonar, aí o ar vai entrar
para dentro dos pulmões, tá? E o que acontece na expiração? O contrário disso, né? O diafragma relaxa e os músculos intercostais também. Aí, quando ele relaxa, ele sobe. O externo e as costelas retraem-se. O pulmão vai se contrair, diminuir de volume. E quando ele diminui de volume, ele provoca uma pressão, né, do ar intrapulmonar. E aí o ar sai, né? Esse processo todinho é tão rápido que a gente nem percebe, né? A gente respira toda hora e toda hora o nosso corpo faz esses movimentos, só que a gente nem tem consciência disso, né? Porque é tão rápido e tão rítmico também, né? Que a gente não percebe. Aqui, gente, eu trouxe uma imagem para falar com vocês sobre o cigarro, né? O cigarro, gente, ele é devastador para os pulmões por causa da quantidade de nicotina e substâncias tóxicas, né, que tem no cigarro. Aqui tem uma imagem muito emblemática, né, de um pulmão sadio, deixa eu apontar, de um pulmão sadio, né, na cor rosa, avermelhado, né, isso é um pulmão sadio, né, e aqui, tá vendo, aqui dentro é o coração, tá vendo? Por baixo do pulmão, aqui, ó, coração. E aqui, gente, a gente já percebe um pulmão de um fumante. Então, a parede do pulmão toda impregnada, né, dos gases, das substâncias tóxicas, né, como alcatrão, nicotina, né. Isso vai provocando uma rigidez no pulmão e vai cada vez mais prejudicando as trocas gasosas, as hematoses, né? Por isso que o fumante geralmente tem muita falta de ar, né? E também a probabilidade de se desenvolver um câncer aqui, né? Dessas células sofrerem mutação e desenvolver um câncer pulmonar, né, pessoal? Então é isso, pessoal. A aula de hoje acaba por aqui. Eu desejo a todos uma semana maravilhosa, uma semana abençoada por Deus e que vocês estudem bastante, se dediquem aí em todas as disciplinas para a gente levar esses conteúdos adiante. Fiquem com Deus, até semana que vem na próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem me perguntar alguma coisa, podem postar lá no WhatsApp, que assim que eu puder eu respondo, tá? Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque são muitos alunos, muitas escolas e é bem complicado gerenciar tudo isso pelo WhatsApp, pelos e-mails, né? Então, mas postem lá, que uma hora eu vou olhar e vou responder, tá? Fiquem à vontade e fiquem com Deus também. Até semana que vem. Beijão, pessoal!